nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. Em nome de todos os que contribuem com o Instituto, Lucas, que a Universidade de São Paulo nos chamou precisamente para expor no PROLAN, no Programa de América Latina de Pós-Graduação da USP, a experiência do IELA, que tem sido, pelo pioneirismo, o primeiro instituto totalmente consagrado aos estudos latino-americanos numa universidade brasileira. Para nós nunca vamos renunciar a esse pioneirismo, mas quero dizer que também durante muito tempo navegamos em solidão. Eu dizia sempre que nós éramos o melhor instituto porque éramos únicos, mas é muito bom saber que outras iniciativas estão existindo na Universidade Brasileira, centro de estudos, programas de pós-graduação e Instituto de Estudos Latino-Americanos, ou seja, nós estamos vivendo um momento que a Universidade Brasileira se abre definitivamente para a América Latina. É óbvio que os cursos de Relações Internacionais contribuíram com isso, é óbvio que dentro dos cursos de Relações Internacionais, que ainda tem no seu conjunto uma visão eurocêntrica, tem também um grande apreço pelos estudos latino-americanos e cada vez mais se reforça essa vocação. O tema dessa semana é o tema da crise. Eu disse, a crise na América Latina é particularmente cruel, é sempre cruel com as classes subalternas. A reclamação da classe média nunca chegará próxima de perceber o que é a tragédia das classes subalternas na América Latina, afundadas na pobreza, na violência, na ignorância, que não são frutos da irresponsabilidade individual, mas são produzidas pelo Estado, pela economia, pela cultura, pela política. E nós vamos tematizar aqui essa semana, segunda, terça e quarta, todos os aspectos da crise. Eu queria uma vez mais agradecer à reitoria, aqui em nome da nossa vice-reitora Lúcia Pacheco, o apoio que deram para essa jornada, foi muito importante, e foi particularmente importante, Lúcia, porque esse ano nem a CAPES, nem o CNPq e nem a FAPESC nos contemplaram nos editais. E eu já quero dizer aqui de maneira muito clara, a FAPESC de maneira vergonhosa, porque nós vamos acionar o Ministério Público e nós vamos esclarecer para os professores da Universidade Federal de Santa Catarina a maneira pouco transparente e nebulosa com a qual é conduzida a FAPESC nos seus editais. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim não porque o nosso projeto não poderia não ser contemplado, mas pela forma nebulosa e pouquíssimo transparente, diria nada transparente, com que a FAPESC está sendo tocada aqui em Santa Catarina. E nesse contexto, nós não entregamos a rapadura, me permitam aqui a expressão popular. Nós redobramos os esforços, vamos fazer uma grande semana, não poupamos em trazer para cá os investigadores do México, o Baez, que está aqui, do Equador, os companheiros da Argentina, os companheiros da Colômbia, os companheiros do Brasil. Teremos uma jornada com muita gente do Brasil, por razões óbvias. A crise nos impactou de maneira muito clara. E então quero agradecer, Lúcia, esse apoio. Da mesma forma, aqui a direção do centro, na presença do nosso vice-diretor, o Rolf, que sempre nos brindou um apoio durante todos esses anos, não só o Rolf, como a nossa diretora Elisete. Nos sentimos muito confortáveis dentro do centro socioeconômico. E também essa colaboração cada vez mais estreita entre o Instituto e o curso de Relações Internacionais. Agradeço também a presença do Lucas aqui, o coordenador do curso, e passo sem demoras a ele para suas considerações. Bem, muito obrigado, professor Nildo. Gostaria de dar um bom dia a todos aqui presentes, agradecer bastante e enfatizar a importância da parceria com a reitoria, em nome da professora Lúcia Pacheco, também do professor Rolf, sobre o Centro Socioeconômico. Bem, o curso de Relações Internacionais, por certo, só tem a ganhar estreitando a sua parceria com o IELA, e por razões bastante óbvias. A América do Sul e a América Latina são um objeto direto do estudo das relações internacionais,
são um tema que está presente no curso em diversas formas, em diversas disciplinas, em diversas atividades extracurriculares também realizadas pelo curso, são diversas, e é para nós particularmente bastante importante que a gente estreite essa parceria, porque o IELA é um instituto já com décadas de existência, agora está no 12º Jornadas Bolivarianas, o que só demonstra a sua importância. A quantidade de pessoas aqui no auditório, numa segunda-feira de manhã, demonstra bastante isso, que esse é um tema que merece ainda ser bastante explorado, né? Então, para isso, eu parabenizo bastante o professor Nildo por dar continuidade a esse projeto, e, em especial, de dar continuidade através de uma perspectiva crítica, né? Então, não importa qual visão você tenha sobre determinado assunto, é importante que você veja outras visões também, que você seja questionado, porque o espaço do questionamento é esse aqui. A academia é o lugar constantemente da dúvida. E para que a gente possa nos entendermos um pouco melhor, é importante que a gente saiba se auto-questionar. Então, nesse sentido, particularmente, eu parabenizo os organizadores do evento que fizeram uma proposta muito interessante, dentro de um momento político bastante propício também. A universidade ela não pode simplesmente ficar alheia ao que está acontecendo na sociedade. Ela precisa intervir, ela precisa ter a capacidade de ser propositiva. E para ser propositiva, ela precisa discutir, ela precisa questionar, né? Então, dessa forma, eu espero que esse evento siga esse propósito do seu início até o seu final e que contribua para que a gente saia dele com mais dúvidas do que a gente está entrando, né? Certamente, eu particularmente fico muito satisfeito por estar acompanhando mais de perto essas jornadas bolivarianas, porque a América do Sul é a minha área de estudos dentro das relações internacionais. Então, eu fico particularmente muito feliz quando eu vejo outras pessoas também estudando, né? Então, como o professor Nildo colocou, eu acredito que nos últimos anos, na última década em especial, a gente entendeu a nossa importância de não apenas estudar o que vem de fora, mas de produzirmos conhecimento próprio sobre nós mesmos. Nesse sentido, eu parabenizo o IELA e desejo a todos uma excelente jornada bolivariana. Bem, antes de passar a palavra para o Rolf Herrmann, que é o nosso vice-diretor, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Federação dos Trabalhadores do Comércio no Estado de Santa Catarina, a FESESC, um sindicato que nos apoiou política e financeiramente para a realização desse evento, e, em particular, toda a sua diretoria, mas ao presidente da FESESC, o Francisco Alano, que mostrou uma imensa sensibilidade para não só a temática, mas para com o Instituto, e nesses tempos de vacas magras foi uma maravilha contar não só com o apoio, mas com a presença de vários trabalhadores e dirigentes da FESESC entre nós. Fica aqui registrado, uma lástima que o Alano não tenha podido comparecer nessa cerimônia de abertura, e eu agora, com prazer, escuto o nosso vice-diretor, o Rolf. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o professor Nildo Urix pelo esforço de ter organizado esse evento, como, aliás, vem acontecendo nos anos anteriores. Tive a oportunidade de aqui estar no ano passado e constatei a presença de convidados ilustres, que é o que acontece agora também, e dizer que o mundo está em constante transformação, e a América Latina também, é quase que chover no molhado. Mas nós vivemos hoje um momento na América Latina em que se faz presente e visível, né, o que acontece em Cuba, o que aconteceu na Argentina, e o momento político brasileiro, que certamente, e aí sim eu constato, fazem parte da pauta de discussões aqui do evento. O professor Nildo mencionou as universidades americanas e europeias como abrigadoras de centros de estudos latinos, e isso, de certa maneira, também nos deixa orgulhosos por nós protagonizarmos também a presença do IELA, mas eu gostaria de dizer que, e remeter um pouquinho
da responsabilidade aos presentes, considerando que a maioria dos senhores aqui são alunos, ou boa parte são alunos, chamando a atenção para a necessidade de que esses belos encontros, essas belas discussões, elas se transformem ou encontrem abrigo em projetos de pesquisa, em linhas de pesquisa estruturadas, para que, de forma consistente, nós possamos, dentro de um viés acadêmico, dentro de uma estrutura acadêmica, podermos mostrar uma produção científica, uma produção de extensão relevante, e o nosso sonho e o nosso orgulho também do Centro Socioeconômico em poder abrigar esse tipo de estudo, esse tipo de caminho, é poder, quem sabe no futuro próximo, termos uma linha de pós-graduação stricto sensu voltada para estudos latino-americanos. Então eu chamo a responsabilidade dos senhores para que nós nos encaminhemos para esse viés em futuro próximo. No mais, eu gostaria de desejar sucesso, né, uma profícua discussão e, mais uma vez, reconhecer aqui o esforço do professor Nildo, da universidade também, em poder dar lugar a esse evento. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Gostaria de fazer um registro aqui. Eu agradeço a menção tanto do Lucas quanto do Rolf sobre o meu papel dentro do Instituto, mas queria dizer que aqui no Instituto tem uma equipe bastante grande já, e sem essas pessoas nada disso seria possível, não só as jornadas, mas todos os eventos que nós organizamos no IELA. Fazem parte dessa equipe o Maicon, que está aqui, Elaine, Rubens, Danilo, uma quantidade imensa de bolsistas, gente que trabalha no IELA, que dá a sua colaboração, Guilherme, Lucas, enfim, uma quantidade de gente, estudantes, técnicos, e também os professores, né? O Lauro Matei, a professora Beatriz Paiva, enfim, uma quantidade de professores que estão conosco do Departamento de Serviço Social, o Paulo Capella, o professor Valdir Rampinelli do Departamento de História, o Paulo Capella do Centro de Esportes, enfim, um conjunto de professores que estão permanentemente no IELA, e também aqueles que se aproximam para atividades, digamos, pontuais e que também fazem a grandeza do IELA. Portanto, esse reconhecimento queria dividir com todos eles, e passo a palavra para a nossa vice-reitora, professora Lúcia Pacheco. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos ao professor Rolf Erdmann, vice-diretor do Centro Socioeconômico, ao professor Lucas Rezende, coordenador do curso de Relações Internacionais, ao professor Nildo Urix, presidente do IELA, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e parabenizo pela organização junto com a equipe, né? Mas aí eu também queria ressaltar o nome da Elaine, que é sempre uma entusiasta, e aí eu estendo para toda a equipe do IELA, que está ali batalhando para que essas jornadas aconteçam, e que toda essa ideia, como comentou o professor Nildo e o professor Rolf, no sentido de do valor acadêmico do estudo, né, dos estudos latino-americanos, de se aprofundar todas essas questões, e que muitas vezes é pouco valorizada no Brasil, né? Eu diria até, às vezes, até menosprezada, enquanto que a gente devia valorizar muito por uma questão de identidade, da gente criar a nossa própria identidade, e o sentimento de pertencimento a um continente maravilhoso como o nosso, né, que não só em termos de belezas naturais, né, a gente tem desde geleiras, montanhas, florestas exuberantes, até muita riqueza, e um povo também muito rico. A gente tem uma diversidade cultural, a gente tem povos nativos, a gente tem imigrantes de várias nacionalidades, e tudo isso traz uma diversidade de pensamento, uma diversidade cultural, como eu já falei, mas também uma transformação na identidade, com relação à nossa história, com relação às nossas lutas, os nossos sofrimentos, muitos comuns, alguns particulares de cada país, mas, sem dúvida, um povo que foi muito explorado pelos colonizadores, e aí tem toda uma história, mas que, sim, é necessário criar uma identidade, um sentimento de pertencimento, para que se diga com orgulho: eu sou da América Latina, eu pertenço ao Brasil, Argentina, Chile, ou qualquer dos nossos países, mas isso com muito orgulho, com muita firmeza do que isso significa. E não se deixar explorar, né? Porque
com tanta riqueza, claro que a cobiça internacional se volta para cá, e muitos dos nossos conflitos que a gente tem hoje, das crises e tal, são questões de um jogo que a gente sabe que de interesses econômicos, às vezes, enormes em determinadas situações, empresas ou determinadas atividades econômicas. Então, nesse momento conturbado, principalmente aqui no Brasil, mas também na América Latina, mas no Brasil de uma forma assim um tanto estranha, porque ao mesmo tempo ela é algo que nos deixa às vezes estáticos, o que fazer com relação a essa realidade, essas crises criadas ou não, evento como esse, ele pode elucidar o pensamento dentro da ideia do pensamento crítico e trazer outras perspectivas para que a gente realmente possa lutar por um continente melhor, mais unido e com uma identidade muito mais forte e mais presente no sentido de se colocar no cenário internacional. Então, tem um excelente encontro, parabéns a todos que organizaram e aproveitem todos esses dias. O que precisar da gente no gabinete, a gente está à disposição. Tá? Um excelente encontro.